No claro, a questão ali também seria na questão da substitutividade, se eventualmente eu sei que pode ser substituído, eu sei que eventualmente a igreja, se desejasse falar dos mandamentos, poderia eventualmente ter argumentos para fazer a pregação, uma vez que haveria substitutividade. Se a substitutividade bíblica significa que a Bíblia estaria permitindo que a pregação fosse feita, então eu também poderia descobrir os mesmos fundamentos. Só que isso é uma meia verdade no sentido de que há argumentos que eu não concordo. E claro, se bem que era uma situação que na verdade eu não sei se eu conhecia todos os argumentos. Justamente eu achava que precisaria pesquisar mais. Só que de qualquer forma não faz sentido, justamente porque eu imaginava que a igreja tivesse outros argumentos para não fazer a pregação, mesmo que eu não precisaria saber de todos, porque eu vi que a igreja, já que não fez, ela teria argumentos, né? Eu não precisaria exatamente saber de todos, mas o simples fato de eu ver que ela não fez significa que ela tem argumento para isso, em aquele momento. E, sim, se eu vi a substitutividade, eu vi que poderia haver novos argumentos, não sei se eu percebi isso exatamente naquele momento para justificar a pregação, só que tem o seguinte, não quer dizer que eu concordasse com esses argumentos, né? O que gerava eventualmente inclusive mais dúvidas, não só dúvida de base, mas a dúvida de, peraí, eu não sei se eu concordo com isso. Então sim, mas era a minha divergência também, mas isso aconteceu, então não tem como dizer, mas ele poderia substituir e não substituiu, ou eu poderia, não, melhor dizendo, não, refrasear, perdão, eu poderia não depender da substituição e preferir depender da substituição, ou fiquei esperando a igreja fazer quando eu poderia fazer. Eu falo, daí seria omissão. Não, porque justamente os argumentos apresentados para justificar a pregação dos mandamentos, nem justificar dizer que a correta pregação dos mandamentos eu não concordava, ou não sabia se concordava ou não. Então, eu não sabia se concordava ou não. Tanto que ali no próprio argumento sobre a questão de pecados por ignorância, em relação a alguns pecados por ignorância que eu acho que seriam, vamos dizer, liberados pelo Novo Testamento, ou não liberados pelo Novo Testamento, alguns pecados por ignorância que eu acho que o Novo Testamento deixava justamente, dava uma margem de liberdade para interpretar que não eram pecados e que, portanto, são condutas que poderiam ser cometidas, eu estava relativizando esse argumento. Então eu estava mudando de opinião em relação a isso. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, não, mas havia fundamentos justamente para fazer a pregação dos mandamentos que eu não concordava. Então não é simplesmente dizer assim, não, mas o Alex poderia fazer e não fez porque ele sabia que eu sabia que eu era substituível. Então se eu sou substituível é porque a pregação dos mandamentos é correta, mas os fundamentos para isso eu não concordo. Então havia um impeditivo. Então por isso, se essa é a questão, vocês não podiam ter feito a repreensão. Justamente porque vocês teria que se ver se eu tinha alguma divergência e ou dúvida que eventualmente estivesse impedindo aqui de fazer, né? Então, apenas esse complemento do canal. Eu não busquei os fundamentos. Não, porque eu imaginei que... aí que tá. Não busquei os fundamentos, mas a minha impressão era, não, mas a igreja tem fundamento para não fazer. Eu não busquei os fundamentos, mas não é bem isso. É que já havia fundamentos. Eu não concordava com eles, então não é bem isso aí. Né? Só porque havia substitutividade justamente. Não quer dizer que eu concorde que isso deva ser feito. E sim, isso é pautado em dúvida também? Com certeza. Com certeza. Mas então vamos resolver a dúvida. Não sei, mas eu vou resolver a dúvida e de repente não vou concordar com o argumento apresentado, que foi na verdade o que aconteceu. Né? Agora, não sei se em relação a todos os temas, mas pelo menos alguns. Então não, porque no caso ali havia divergência. Então, aqui no caso aqui eu acho que vocês estão errados, na minha opinião, nessa situação, e de novo, isso desmontaria mais um aumento de percentagem de por que a repreensão não poderia ser feita, porque é só você trocar aqui, no caso, a palavra dúvida por revolta. Então eu não tinha, eventualmente, só dúvida contra Deus, eu também tinha revoltas, ou ao usar a palavra bíblica, eu tinha rebeliões contra Deus em relação a essa temática. Então, o que eu estou dizendo, mas ainda o argumento da substitutividade, ainda nesse caso, a meu favor, prevaleceria, porque eu falo assim, bom, eu não concordo em fazer a pregação. Se a igreja acha que pode fazer, outras pessoas que pudessem de alguma forma se envolver nisso, acham que podem fazer, tudo bem, porque elas vão concordar com os fundamentos. Como eu não concordo, fica estranho fazer.
Mas, se as pessoas acharem que esses fundamentos realmente, vamos dizer, justifiquem ou baseiem, deem, qual é a palavra? Bom, deem mérito também, mas deem pujança, vamos dizer, para que a pregação seja feita, o meu argumento era, eu não posso proibir. Agora, não quer dizer que eu concorde, só que naquele momento eu não trouxe todos esses argumentos. E de qualquer forma eu tinha dúvida também, algumas coisas eu queria pesquisar um pouco mais naquele momento. Mas você não buscou os argumentos antes. Não, mas é porque alguns eu já não concordava. Né? Então é aí que está o problema. Aí que está, na verdade, a grande questão. Então, fica esse complemento no canal. Não veja, é só você trocar. Havia dúvidas, mas se você não quiser colocar essa palavra, é porque, na verdade, havia revolta. Só que, justamente, a repressão de vocês não exprimiu isso. Vocês não pegaram os meus motivos de revolta e mostraram porque eu estava errado. Quando os meus motivos de revolta já eram, na verdade, respostas a coisas que eu não concordava, no caso, contra Deus ou contra a Bíblia, mas era uma questão semântica, nem é exatamente importante. É semântica, então não tem como dizer que vocês prevaleceram, não tem como, porque claro que havia um impeditivo para eu não fazer a pregação. Né? Mesmo em relação temática, então não é isso. Né? Então fica o complemento do canal. E vai.